Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a esse canal. Desde já agradecer a todos vocês que têm compartilhado os nossos conteúdos, agradecer a todos vocês que têm curtido, comentado, né, que têm colocado nos seus comentários aí o que vocês têm achado dos nossos conteúdos. Gratidão a todos vocês, né, os nossos novos inscritos nesse canal. Desde já agradecer, pessoal, gratidão mesmo de Deus, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Hoje, pessoal, eu trago nesse vídeo de hoje, essa semana, eu quero falar com vocês, vou gravar alguns conteúdos falando de um assunto, pessoal, muito importante. Eu pensei muito esse final de semana antes de gravar esse conteúdo, mas eu vi que estava na hora de gravar esse conteúdo porque eu sinto que há uma necessidade, sabe? Esse canal é um canal de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. Então, como eu já falei aqui, né, pessoal, a gente vai vendo pela necessidade dos conteúdos. Então, hoje eu quero falar de um assunto muito importante com vocês. O objetivo desse vídeo, pessoal, é produzir na vida das pessoas a mudança, como eu sempre falei desde o início desse canal. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero falar de um assunto que eu acredito que vai, se não ajudar você, pode muito ajudar, até mesmo salvar a vida de pessoas que estão à sua volta. Talvez não seja você que está enfrentando esse problema, mas talvez possa ser alguém que você conheça que está passando por esse processo. Então, hoje, pessoal, eu quero falar com vocês de como vencer a depressão e a ansiedade. Também é possível, através das ferramentas que nós vamos falar no decorrer dessa semana, também vencer vícios como pornografia, como álcool, como drogas. Então, mais especificamente, essa semana nós vamos começar falando a respeito da depressão e da ansiedade. Tem muitas pessoas, milhares de pessoas aí que estão sofrendo com a ansiedade, sofrendo muito com a depressão. Então hoje eu quero trabalhar com vocês nesse tema. Haja vista que antes mesmo de trabalhar isso, de produzir esse conteúdo, eu só estou produzindo esse conteúdo porque eu consegui vencer a depressão, a ansiedade, os vícios em pornografias, em álcool, em drogas. Então, se hoje eu estou aqui falando desse assunto com vocês, é porque eu sei o que é ter e o que é viver, né, nessa situação. Então hoje, graças a Deus, eu consegui vencer essas situações. Então hoje eu quero produzir esse conteúdo que eu acredito que vai agregar muito valor na vida de vocês e também na vida de outras pessoas aí, seja um familiar, um amigo seu, alguém que está enfrentando um quadro de depressão, de ansiedade, ou também que esteja enfrentando algum problema com vícios. Então, desde já eu quero te pedir para vocês que compartilhem esse conteúdo, pessoal, porque você compartilhando esse vídeo, você pode aí estar salvando uma vida, né? Você pode estar salvando a vida de alguém. Então, antes de mais nada, pessoal, sejam bem-vindos a esse canal. Esse é o canal Psiquiativa, como eu já falei, um canal de autoconhecimento, de espiritualidade, de desenvolvimento pessoal. Já fizemos alguns vídeos aí, né, falando a respeito de crenças limitantes, como quebrar, né, as crenças, como romper com os bloqueios. Falamos também, né, como desenvolver uma mentalidade forte, né, para você que quer desenvolver uma mentalidade forte. Temos vídeo aí no canal falando a respeito disso. Então,
assista aí também os nossos vídeos anteriores, porque todos esses vídeos anteriores aí também vão te ajudar nesse processo para vencer essa depressão, para vencer essa ansiedade. Então é muito interessante você utilizar todas essas ferramentas assistindo os nossos conteúdos anteriores. Então, como eu falei, essa semana nós vamos falar a respeito de como vencer a depressão e a ansiedade, vícios também. Mas hoje em específico nós vamos falar um pouco a respeito da depressão. Antes de mais nada, pessoal, nós precisamos entender o que é a depressão. Por quê? Não adianta nada eu falar a respeito do assunto sem vocês saber, né? Porque nem todo mundo sabe o que é uma depressão. Tem pessoas que acham que é frescura. E, na verdade, isso é um assunto muito sério. E, inclusive, é esse o objetivo do vídeo hoje, pessoal. Chamar aqui a sua atenção, né? Alertar você que, de alguma forma, talvez não seja você que esteja enfrentando essa situação, mas talvez você não sabe como lidar com essa situação. Então, esse é o objetivo do vídeo, de criar esse conteúdo para fazer ajudar a fortalecer as pessoas que estão enfrentando esse problema, mas também para os familiares, para as pessoas que têm alguém na família que estejam enfrentando esse quadro de depressão, ok? Então, isso é muito importante, porque a família, pessoal, é a base, né? Então, a família, ela é aquela que vai nos dar esse suporte durante esse processo de entender essa fase difícil que essa pessoa está enfrentando. Então, no meu caso, pessoal, eu tive muita dificuldade com relação a isso, né? A encontrar essa base de apoio para me enfrentar esse problema. Então, eu tive que buscar as ferramentas para que eu pudesse sair desse quadro que eu estava. Então eu não tive muito vamos dizer assim, esse apoio de certa forma, mas também eu não enfrentei aquele problema com que muitas pessoas da família, muitas das vezes, acham que isso é frescura, né? É a pessoa que é preguiçosa, a pessoa ela não quer trabalhar. Então, é interessante você saber, pessoal, que identificar, né? Então, hoje eu quero ajudar você em primeiro lugar, você vai identificar, porque às vezes você está aí com algum familiar seu, ou é você mesmo está enfrentando esse problema, mas você não sabe de fato o que é uma depressão. Então, nesse vídeo de hoje, nós vamos falar especificamente sobre o que é a depressão. Se não der para falar tudo nesse vídeo, nós vamos fazer uma sequência de vídeo essa semana, especificamente falando a respeito disso. Então não perca, pessoal, o nosso conteúdo dessa semana, que é muito interessante, que é muito importante você saber as informações que nós estamos passando aqui. Então vamos lá? Vamos para o vídeo, pessoal. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês em primeiro lugar, pessoal, dar uma boa notícia para vocês. É possível você vencer a depressão sem precisar da ajuda, pessoal, de medicamentos, tá? Eu venci a depressão, pessoal, sem a ajuda de nenhum tipo de medicamento. Eu não tomei nenhum tipo de medicamento, não passei por nenhum psicólogo. Eu utilizei algumas ferramentas que depois eu vou falar aqui no canal, mas eu consegui passar por esse processo aí sem a ajuda de um psicólogo, sem a ajuda de nenhum tipo de medicamento, entendeu? Então, porque quando eu precisei, de certa forma, pessoal, desse suporte, dessa ajuda, eu não tinha condições financeiramente falando de pagar um psicólogo, eu não tinha condições de pagar um terapeuta. Então eu tive que buscar as ferramentas de certa forma que estavam disponíveis para mim poder sair aí desse tão chamado fundo do poço, ok? Então
E essa é a boa notícia. Então, pessoal, nós hoje temos todos os recursos necessários nas nossas mãos, né? Mas a gente precisa dar esse passo em direção à nossa recuperação, em direção à nossa mudança de vida. Nós precisamos fazer algumas coisas, tá bom? Mas eu vou falar aqui no decorrer desses conteúdos. Então vamos lá, pessoal. Vamos tomar uma água aqui. Vamos com muita calma nesse vídeo. Eu quero explicar muito bem para vocês. Não quero que fique dúvida. Se ficar dúvidas, vocês podem colocar nos comentários aí. Primeiro lugar, vou falar para vocês o que é a depressão. Depois eu vou compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Não dá para falar tudo, que a história é muito longa. Mas, em primeiro lugar, pessoal, o que me fez, o que gerou, o que fez com que eu desenvolvesse essa depressão, essa ansiedade? Como eu já falei aqui anteriormente, vou gravar um vídeo porque eu estou ainda nesse processo, eu estou num processo aí de 12 meses, que eu já falei no canal aqui do modo caverna, inclusive tem vídeo aí falando a respeito do assunto, que foi as ferramentas que eu utilizei para me poder sair desse fundo do poço. Então, vou falar aí depois quais são essas ferramentas. Mas o que fez com que se desenvolvesse, pessoal, essa depressão? Eu já passei, pessoal, por um quadro. Hoje, graças a Deus, né? Hoje eu ajudo pessoas. Hoje eu trabalho, né, como terapeuta, ajudando pessoas. Embora eu ainda não esteja fazendo atendimento, né? Eu estou mais produzindo conteúdo, ainda não esteja fazendo os atendimentos, porque eu ainda preciso finalizar esses 12 meses que encerra agora no final de julho. Então, a partir do mês de julho, a minha agenda já vai estar aberta. Então, para você que quer a ajuda de um profissional, vou deixar o meu contato aqui embaixo, vou deixar o meu e-mail, e aí você pode estar entrando em contato com a gente, que a gente vai poder estar te atendendo. Mas a minha agenda só vai estar aberta a partir do final de julho, ok? Então, desde já, já deixar isso bem claro aí. Para que as pessoas não colocam nos comentários, Ricardo, queria já marcar uma consulta com você e tal. Então, nós só vamos poder estar atendendo a partir do final de julho, pessoal, ok? Então, vamos lá. Como eu disse, pessoal, eu passei por esse processo, né? Igual eu falei. Então, antes de ser o profissional que eu sou hoje, antes de estar gravando conteúdo alguns anos atrás, eu passei por esse processo, né? Aí que eu falei, né? Tinha o vício em drogas, vício no álcool, pornografia, um monte de outras coisas. Então, quando eu tomei a decisão, pessoal, de cuidar da minha saúde, quando eu tomei a decisão de mudar a minha vida, a nossa decisão ela é boa, mas as nossas decisões não nos livram das consequências das coisas que nós já fizemos. Então, as coisas que eu passei nesse processo, né, vencer essa etapa do alcoolismo, vencer essa etapa do uso de drogas e todas essas coisas acarretou, claro, aí também, né, onde que eu tive que enfrentar um certo quadro de depressão por causa disso, né? Porque você retira as drogas, você retira o álcool da pessoa, inclusive depois eu posso gravar um conteúdo aqui falando a respeito disso. Então, o corpo sente, né, pessoal? Porque as pessoas, hoje eu entendo, né? Hoje eu estudei, hoje sabendo a respeito do assunto, porque o que me levou, o que me levava, né, ao uso, o que me levava a viver aquele tipo de vida. Então, hoje eu tenho essa compreensão, eu consigo entender, mas na época eu não sabia. Então, de certa forma, as consequências vieram, que foram justamente ter enfrentado esse processo, né? Porque quando você retira as drogas, retira o álcool, de certa forma, aquilo que amortece as suas emoções, o seu psicológico, então
a mente ela vai sentir de alguma forma. Então, para você também, quero já desde já deixar um recado, talvez você aí está enfrentando um quadro como esse, né? Já passou por algum problema aí com drogas, com álcool, está querendo aí vencer e ainda não conseguiu. Quero também deixar para vocês aqui, pessoal, né, um recado: é totalmente possível, né? É totalmente possível vencer essa etapa, viver uma nova vida sóbrio, viver uma vida livre, né, dos vícios, mas para isso você tem que estar ciente que você vai enfrentar alguns desafios pela frente aí, ok? Então, no meu caso, eu tive que passar por esse processo e acarretou aí, como eu disse, alguns problemas assim como esse que eu falei, pessoal. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, pessoal, como eu disse, o que é uma depressão. O que é uma depressão? Então, eu fiz um pequeno resumo aqui, pessoal, né? E eu quero demonstrar para vocês isso na prática. Eu peguei aqui um pequeno bloquinho e eu vou mostrar para vocês como que isso funciona. Então vamos lá, resumidamente, e aí eu já vou explicar para vocês como que isso funciona. Primeira coisa que nós precisamos saber, pessoal, que a depressão ela é considerada uma doença psiquiátrica que afeta o humor, levando a sentimentos de tristeza profunda, né? Isso aí Por que é interessante eu saber isso, Ricardo? Porque talvez, pessoal, você vai ter essa capacidade aí de fazer uma reflexão e ver se realmente isso se encaixa, porque também tem pessoas que já estão se diagnosticando com depressão sem sequer buscar a ajuda de um profissional. Então nós precisamos identificar se de fato você está com essas características, ou se você conhece alguém, algum familiar que esteja enfrentando um quadro de depressão, você pode de alguma forma aí fazer esse primeiro diagnóstico e ajudar essa pessoa a buscar aí a ajuda de um profissional, tá bom? Então, sentimentos de tristeza profunda, perca do interesse em atividades comuns. Então, aquela pessoa que de repente ela era uma pessoa totalmente disposta, mas de repente essa pessoa ela entrou aí num quadro de desânimo profundo, pessoal. Até mesmo para as pequenas tarefas mais simples, aquelas tarefas do dia a dia mesmo, sabe? São tarefas às vezes tão simples e às vezes a pessoa perdeu o total interesse, sabe? Aquela atividade física, às vezes tem pessoas mesmo, até mesmo com relação à casa, então às vezes a pessoa perde um pouco o interesse de arrumar a casa, a pessoa perde o interesse de sair de casa. Tem muitas pessoas também em quadros de depressão profunda, as pessoas perdem até mesmo a vontade de se arrumar, né? Então as pessoas vão perdendo esse interesse, sabe? Então é muito interessante a gente saber a respeito disso. Outra coisa também, pessoal, que a depressão ela faz, em muitos casos, a pessoa entra num quadro de desespero tão grande que tem pessoas que desenvolvem aí essa tendência a pensamentos suicidas, né? Então tem pessoas que desenvolvem aí esse pensamento, a tendências de pensamentos suicidas. Não são todos, tá? Mas muitas pessoas se desenvolvem aí essa tendência a pensamentos suicidas. Eu, no meu caso, pessoal, no início, como eu disse, uma coisa que eu sentia muito foi a perca pelo interesse pelas coisas da vida, né? Inicialmente foi muito difícil enfrentar isso. Com uma pessoa que era muito, vamos dizer assim, eu era uma pessoa totalmente que movimentava muito, né? Principalmente pela questão do uso das drogas. Então, eu sempre estava em constante movimento, né? Andava muito, saía muito.
Então, quando eu passei por esse processo, e depois eu vou gravar um conteúdo falando só sobre essa etapa da minha vida, tá, pessoal? Mas hoje, especificamente, nós vamos ficar aqui focado nessa questão da depressão. Mas prometo para vocês, onde eu vou fazer eu já falei aqui, que eu vou fazer um vídeo contando só sobre a história da minha vida aí para vocês, tá? Então, o que acontece? Para mim foi muito difícil. Claro, existiam momentos que eu pensava assim em desistir, houve momentos que eu perdia um pouco a vontade, o ânimo, a vontade de viver, né? Não tinha muito, eu tinha mais esses pensamentos, tendência suicida, mais quando eu estava fazendo uso de drogas, tá? Quando eu estava nesse processo, inclusive, por isso que eu quero aqui deixar desde já o alerta, tá, pessoal? Para você aí que está entrando nesse mundo e, de certa forma, pessoal, eu estou aqui hoje para deixar um alerta para vocês, tá? Este caminho, eu já passei por ele e sei muito bem as consequências que tem, tá? Então, você aí que está aí, tá começando, é melhor você já cortar esse mal pela raiz. Porque eu passei por esse processo, pessoal. Enquanto eu estava aí no uso de drogas, eu tinha muito esses pensamentos, a tendência suicida, vontade de morrer, vontade de desistir de tudo, porque eu achava que eu não ia conseguir mais sair daquela situação, né? Mas graças a Deus, Deus me mostrou aí a luz no fim do túnel, de certa forma. Deus me mostrou, me estendeu a mão nesse processo e me ajudou a vencer esse processo aí. Mas depois nós vamos falar a respeito disso. Então, a depressão é isso, pessoal, a perca do humor, né? É a perca de vontade de viver, pensamentos, tendência suicida, aquela pessoa que perde a vontade pelas coisas mínimas, de fazer as coisas tão simples, né? Do dia a dia mesmo, né? Às vezes até de escovar um dente, de tomar um banho, né? Tem pessoas que ficam de cama, tem pessoas que não conseguem nem levantar da cama. Outra coisa, as pessoas perdem a vontade do trabalho, de trabalhar, né? De viver, de até mesmo de se relacionar. Isso afeta muito relacionamentos. Tem pessoas que acabam perdendo os relacionamentos por causa disso. Então, nós não podemos levar isso, pessoal, como uma coisa qualquer. E aí, qual que é o grande desafio? É o que eu falei aqui, porque muitas pessoas não conseguem te entender, né? Talvez você está vivendo um quadro como esse, você diz, Ricardo, ninguém entende o que eu estou passando. Pessoal, eu entendo, eu já passei por esse processo e posso dizer para vocês, é possível você vencer, é possível você sair dessa situação, tá bom? Talvez você não vai conseguir encontrar mesmo de fato o apoio de familiares, talvez até mesmo um profissional não vai conseguir te entender naquele momento, aquela fase que você está vivendo, mas eu já passei por esse processo e posso te dizer, pessoal, é possível você sair dessa situação, é possível você fazer essa virada de chave na sua vida. Tudo que você precisa fazer é ter as informações corretas, pessoal, que foi o que eu busquei. Eu busquei as informações corretas e hoje, graças a Deus, estou livre, graças a Deus, hoje estou aqui produzindo esse conteúdo, ajudando pessoas que um dia já passou por isso. Então, eu posso te dizer para você que é totalmente possível você vencer essa depressão, tá bom? Então, vai ter situações que o familiar não vai entender, seja o cônjuge, seja ali o esposo, né? Seja ali também os filhos, os familiares, não vai entender. E existem muitos casos, tem muitas pessoas que são muito ignorantes, pessoal, de conhecimento. Então, tem aquelas pessoas que muitas das vezes vão até falar mesmo, olha, deixa de preguiça, né? Vão te chamar de preguiçoso. Outros vão falar que você não quer nada com a vida. Então, pessoal, não se importe com a opinião dessas pessoas. Como eu disse, a partir de agora, tome a responsabilidade da sua vida para si mesmo. Para de ficar se vitimizando. Não se aceite ser vitimista. Porque o problema da depressão é que ela vai levando a pessoa para entrar num quadro profundo de vitimismo.
Então ela começa a se vitimizar o tempo todo, se achar a pior pessoa do mundo. E isso não vai te ajudar em completamente nada, tá bom? Então, como eu disse. Então, outra coisa também que a pessoa que está com depressão, ela desenvolve. Então, como eu disse, pessoal, isso interfere, pessoal, na vida da pessoa diária, no cotidiano, causando dificuldade em trabalhar, como eu já falei, estudar, dormir, até mesmo na sua qualidade de vida, nos seus relacionamentos. Então tem muitas pessoas hoje que às vezes, né, o namorado, a namorada, ou o esposo, ou ali a sua parceira não vai conseguir te entender nesse processo. E uma coisa muito interessante, pessoal, é não tentar ficar dando explicação para quem não consegue entender o seu problema. As melhores pessoas que podem, pessoal, nesse processo te ajudar são pessoas que já passaram por esse processo e sabem como fazer para sair dessa situação. Então, ao invés de você ficar buscando recurso, a ajuda de pessoas que não vão fazer nada por você, você precisa agora buscar a ajuda de pessoas que já enfrentaram essa situação, já resolveram ela, já conseguiram vencer nessa área, e aí sim, essas pessoas vão ser o apoio, a ponte que você precisa, a base que você precisa para fazer essa mudança na sua vida. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender a respeito disso. Agora, mais do que saber o que é a depressão, é aonde que eu vou entrar agora. É saber o que gera a depressão nas pessoas, o que causa uma depressão, o que faz com que você tenha desenvolvido, porque talvez seja a pergunta de muitas pessoas, como que ela desenvolveu essa depressão, como que ela chegou num quadro de depressão. Pessoal, é muito simples, eu vou usar aqui, como eu disse, esse pequeno bloco, tá? Eu vou usar esse bloquinho aqui para fazer vocês entenderem como é que tudo isso se desenvolve. Na nossa vida, nós passamos, se não der, pessoal, para falar tudo nesse vídeo, eu vou gravar um outro vídeo também, tá bom? Vamos para não ficar um vídeo muito longo. Então, primeira coisa que você precisa saber é que ao longo da sua história, você passou por diversos tipos de situação. E eu vou falar uma das que você vai conseguir identificar muito. Talvez não seja o seu caso, mas você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Então, o que faz com que uma pessoa desenvolva essa depressão? Pessoal, são muitas das vezes os problemas da vida não resolvidos. Porque a depressão, pessoal, é aquele excesso de passado, é aquele sentimento de culpa, ou também aquele remorso por coisas não resolvidas do passado. Então, geralmente, uma pessoa que tenha depressão ou que tenha desenvolvido ela, existe também questões biológicas, sim. Existem questões genéticas e familiares também. Então, isso quer dizer que também pode ser que você tenha desenvolvido isso pela questão familiar mesmo. Existe a questão do contexto. Existe também a questão do ambiente. Então, um ambiente tóxico pode sim desenvolver também uma depressão, ok? É interessante você saber a respeito disso. Mas existe também os fatores de problemas não solucionados desde a sua infância, que é um dos maiores fatores aí causadores da depressão. Então, pegando esse pequeno bloco aqui, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Isso aqui, pessoal, é a nossa vida, é como se fosse a sua vida. Essa parte aqui são os primeiros anos da sua vida. Então, nos primeiros anos da sua vida, pessoal, você passou por vários tipos de situações. Sejam situações difíceis, problemas familiares,
decepções, frustrações, a perda de um trabalho, um luto, a perda de um parente, de alguém que você gostava muito, ou traição, né? Pessoas que enfrentaram e passaram por um divórcio muito difícil e não conseguiram superar isso. Na sua infância também, já veio de um relacionamento de pais que se separaram, que se divorciaram. Então, existe todo um contexto, mas eu vou usar alguns exemplos para não ficar muito extenso esse vídeo. Então, todas essas situações que você passou desde a sua infância, e uma coisa muito importante que nós precisamos saber também, pessoal, deixa eu colocar aqui de lado aqui para me explicar a vocês. Outra coisa também muito importante que você precisa saber é que muitas das vezes na nossa infância nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. São poucas pessoas que os seus pais ensinaram para elas como lidar no dia a dia com as suas emoções. Geralmente o que os nossos pais faziam, né? Nós viemos de uma geração muito raiz, muito tradicional, em que muitas das vezes o que os pais faziam? Quando uma criança fazia alguma coisa errada, ou vinha chorando da escola, ou da rua, de uma briga, ou de qualquer outra coisa que ela tinha enfrentado, ao invés dos pais sentarem com seus filhos e conversar, ter um diálogo, tentar entender o filho, ensinar o filho como lidar com essas emoções, muitas das vezes o que os pais faziam, pessoal? Eles falavam com a criança, olha, engole o choro, engole esse choro, para de chorar, deixa de ser covarde. Ah, você é covarde, entendeu? Então, o que essa criança cresceu entendendo o que, pessoal? Que ela era covarde, que chorar era coisa de mulher, que homem não chora, sabe? Principalmente homem já passou muito por isso, né? Os pais falavam isso, olha, homem não chora, rapaz, toma vergonha na sua cara. Quantos homens hoje estão aí com depressão, com problemas aí psiquiátricos? Por quê? Porque não souberam lidar com as suas emoções. E por quê? Porque não foram ensinados. Então, muitos pais faziam isso, né? Antigamente, né? Homem não chora. Olha, chorar é coisa de mulherzinha. Você já deve ter ouvido isso aí na sua infância, né? Então, essas coisas, pessoal, afetaram o emocional dessa criança. E muitas das vezes, por que afetou, Ricardo? Porque, como eu disse, pessoal, a depressão, muitas das vezes, são problemas não solucionados. Então, essas coisas que você viveu e por falta de um ensinamento dos seus pais ou dos seus cuidadores, de mostrar para você, de ensinar, olha, chorar, tudo bem chorar, tudo bem ficar triste. Olha, você perdeu alguém, tudo bem chorar por isso, não tem problema. Mas, como os pais não sabiam lidar com isso, muitas das vezes o que eles fizeram? Fizeram com que os filhos reprimissem os seus sentimentos. E todo sentimento que você não coloca para fora, pessoal, ele vai ficar dentro de você. E uma vez que isso fique dentro de você, você não expõe esse choro, essa raiva, essa fúria. Você não expressa esse sentimento de decepção que você teve. Você não expressa aquela raiva que você sentiu quando aquele aluno fez bullying com você, sabe? Aquela raiva que você sentiu muitas das vezes por ter sido, vamos dizer assim, às vezes os seus pais te deram uma certa correção, mas no fundo você estava certo. Mas os seus pais bateram em você. Então,
todas essas coisas reprimidas dentro de você, pessoal, com o passar do tempo, isso vai se somatizar para o seu corpo, entende? Então, isso vai transformar de alguma forma em alguns, pode ser problemas psicológicos ou pode ser também até mesmo problemas de saúde, tá bom? Então, essa parte aqui, pessoal, amarela, são essas emoções reprimidas, são esses problemas não resolvidos. Essa parte amarela são todas essas emoções não solucionadas. Esses questionamentos que você fizeram, pô, por que meu pai me bateu se eu estava certo? Por que eu fui prejudicado e mesmo assim o meu pai foi a favor do outro? Entende? Então, aí também tem aquela coisa, a pessoa que foi traída, a pessoa que perdeu um ente querido. E às vezes o pai não soube ali chegar no momento, conversar, né? Falar, olha, né? O mundo é assim. As pessoas vêm, as pessoas vão, as pessoas morrem, as pessoas, elas não vivem para sempre. E também, como ali também aquelas pessoas que estão no início de namoro, às vezes são traídas, então tem uma decepção muito forte. E ao invés dessas pessoas colocarem essas emoções para fora, elas ficam com todas essas emoções dentro delas. Então, essas emoções, pessoal, vão ficar, de certa forma, registradas, primeiramente na sua estrutura psicológica, mas também em alguma parte do seu corpo. E aí, mais para frente, você vai entender o que vai acontecer com isso. Então, esses aqui são os problemas que você vivenciou até hoje. E que, de certa forma, é aquele famoso ditado, sabe aquela sujeira jogada para debaixo do tapete? É justamente isso, pessoal. As pessoas acham que elas falam assim, não vou correr atrás disso, não vou resolver essa situação, deixa isso para lá. E isso vão gerando os problemas. E aí o que vai acontecer? Você vai crescer. Essa agora é a sua vida que você tem hoje. Você cresceu, você se tornou um adulto, você agora tem um trabalho, você agora tem uma vida, se casou, né? Está aí, é um empresário, você se tornou alguém, um profissional. Só que o que acontece, pessoal? Os problemas lá do passado, eles ficaram registrados na sua estrutura psicológica e também em alguma parte do seu corpo. Então, agora que você é um adulto, esses problemas eles vão ressurgir, entendeu? Eles vão aparecer. De que forma, Ricardo? Através de uma depressão, através de uma ansiedade excessiva, através de alguns transtornos psicológicos, ou através também de algumas doenças aí no corpo, entende? Então, tem muitas pessoas hoje que estão doentes, e essas doenças, a raiz delas são emocionais. É tanto que tem muitas pessoas hoje que quando elas vão no médico, o médico não consegue dar um diagnóstico. Porque já foi feito vários exames, já buscaram de vários especialistas, mas esses especialistas não conseguem aí encontrar, de certa forma, a raiz desses problemas. Vamos tomar uma água, pessoal? Então, como eu disse, pessoal, esses problemas emocionais não resolvidos, você, de certa forma, guardou dentro de você.
É meio que, é até difícil ter que falar isso, pessoal, mas é meio que aquelas, você já deve ter ouvido aquelas pessoas falando, fulano de tal é uma verdadeira bomba relógio, você já deve ter ouvido assim, sabe aquelas pessoas que de repente elas têm um ataque de fúria? Sabe aquelas pessoas que de repente elas agem de maneira agressivamente, mas logo de repente elas caem em si e falam, nossa, o que aconteceu comigo? Então, pessoal, são essas emoções que estão dentro delas que fazem com que essas pessoas tenham essas reações explosivas. E muitas das vezes tem muitas pessoas hoje, tá? Que estão dentro de um presídio hoje porque tiraram a vida de pessoas por momentos assim. E até mesmo pessoas que tiraram a própria vida porque não souberam lidar com essas emoções. Então, como eu disse, aqui são essas emoções não resolvidas. Aqui é a sua vida. Então, o que você quer dizer com isso, Ricardo? Pessoal, não adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete. Entende? Não adianta. Aqui os problemas continuam no mesmo lugar. Então, às vezes a pessoa só mudou de ambiente, às vezes a pessoa só mudou de relacionamento, às vezes a pessoa só mudou de país, de estado, mas as suas emoções não resolvidas continuam no mesmo lugar. E uma hora ou outra elas vão aparecer em forma de doenças. Então, é muito importante a gente saber a respeito disso. Agora, Ricardo, eu já entendi o que é depressão, quais são as causas da depressão, entendi que essas emoções reprimidas durante todo esse tempo são a causa, de certa forma, que me faz com que eu tenha as reações do que eu tenho hoje. Já estou nesse quadro que você falou, já identifiquei que realmente eu sou essa pessoa que reprime, tem pessoas que reprimem as suas emoções o tempo todo. Elas vão guardando tudo dentro delas, pessoal. Elas não procuram a ajuda de um profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, de um orientador, de um conselheiro, entende? Então, o que isso vai acontecer? Como eu disse, isso vai se somatizando, isso só vai, de certa forma, enchendo cada vez mais dentro dela dessas emoções. E uma hora ou outra, essas emoções vão ter que sair em algum lugar. É como se você pegasse uma bola, pessoal, entre aspas. Vou usar aqui essa comparação. E você vai enchendo ela, você vai enchendo. Vai chegar uma hora que essa bola, ela tem um limite, ela tem uma capacidade. E nós, seres humanos também, pessoal, o nosso corpo, ele foi dotado de uma capacidade. Então, se você extrapola a sua capacidade emocional, uma hora ou outra a conta vai chegar. Então, nós precisamos entender isso, em primeiro lugar, a respeito da depressão. O que gera a depressão? Então, é esse excesso de emoções não resolvidas. E aí, o que acontece muitas das vezes? Que elas não ficam só aqui. Muitas das vezes aqui também na sua vida, você vai pegando todas essas emoções, seus traumas, a perca do emprego, uma desilusão amorosa, uma traição, um mau negócio, fez um mau negócio, e aí isso vai somente gerando mais peso dentro de você. E você não coloca isso para fora. Eu não vou procurar um profissional. É aquela pessoa que fala assim, eu não vou gastar dinheiro com um terapeuta. Eu é que não vou pagar dinheiro com um terapeuta. Para quê? Para que gastar dinheiro com um psicólogo? E aí vão vivendo uma vida inteira até que chega uma hora que, como eu disse, pessoal, a conta fecha. E aí você pode correr o risco de ter que lidar com uma situação que saia do seu controle. Então, esse vídeo, pessoal,
para não ficar muito extenso, eu só vou chegar até aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer para poder resolver esse problema. Eu vou ensinar vocês, pessoal, como buscar, porque também nós precisamos ser assim, pessoal. Porque muitas das vezes, tudo que muitas das vezes nós passamos essas informações de maneira gratuita e mesmo assim as pessoas não aproveitam as oportunidades que são dadas para elas. Então, eu vou dar para vocês, pessoal, eu vou ensinar, melhor dizendo, as ferramentas que você vai utilizar para poder conseguir solucionar esses problemas emocionais que estão dentro de você, tá bom? Então isso nós vamos trabalhar no nosso próximo vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito grande e eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês reflitam a respeito disso. Então, nós aprendemos nesse vídeo, pessoal, o que é a depressão, quais são as causas da depressão, o que a depressão faz com o ser humano, e no próximo vídeo nós vamos aqui falar sobre as ferramentas que eu posso utilizar para poder fazer essa mudança na minha vida e trazer essa transformação que eu preciso, ok? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não perca o próximo vídeo, porque o próximo vídeo nós vamos falar de como fazer para poder vencer a depressão. Quais as ferramentas que eu posso utilizar em meu favor para poder vencer essa depressão, ok? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Não perca o nosso próximo vídeo.